Deus não vai querer um vaso para ficar vazio. Deus quer encher esse vaso com a sua glória. Deus quer encher esse vaso com a sua presença. Deus quer encher esse vaso com o seu tesouro. Mas para que esse vaso receba aquilo que ele tem para colocar, precisa estar do jeito dele. Talvez é por isso que você está passando por certa situação e você não está entendendo ainda. Mas ouve esta palavra nessa noite. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te modelando. Talvez está doendo, talvez está difícil, mas calma. Quem está tocando em você não é qualquer pessoa. Quem está te modelando não é o homem. Quem está te modelando é o oleiro. Quem é o oleiro? Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Amém, amados? Mais uma vez, o sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos nessa noite estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje estaremos vendo um texto aí em Jeremias capítulo 18, já está aí no telão. Estou muito alegre por estar aqui nessa noite, por ver cada um dos irmãos. Muitos estão fazendo falta, vejo faltou muita gente hoje, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle das nossas vidas. Eu louvo a Deus por você que está aqui hoje, amém? Glória a Deus. Vamos estar vendo o texto. Jeremias 18, vamos ver o verso 1 até o verso 6. E diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós lemos aqui um texto deste homem de Deus, Jeremias, este profeta que teve uma vida extraordinária. A vida desse profeta Jeremias, ele teve toda ela em prol do serviço do Senhor. Ele viveu toda a sua vida dedicado à missão de levar a palavra de Deus. Jeremias, desde a sua infância, Deus o escolheu para poder ser uma pessoa que levaria a sua palavra, a verdade dele ao seu povo. Jeremias foi escolhido para ser a voz de Deus para um povo que vivia segundo o curso das suas vidas, segundo as suas vontades próprias, as suas vontades da carne. Povo esse que já estava distante de Deus, povo esse que já estava muito longe da presença de Deus por conta das suas escolhas, por conta das suas vontades, de satisfazer a sua vontade. E há um risco muito grande de satisfazermos a nossa própria vontade. Quando nós fazemos isso, nos distanciamos da presença de Deus, porque a nossa carne, ela tem vontades contrárias à vontade de Deus. Se nós formos dedicar o nosso tempo para realizar aquilo que queremos, como homens, como seres dessa terra, nós iremos nos distanciar do propósito de Deus. É por isso
que nós devemos sempre estar examinando a palavra de Deus. O Espírito do Senhor, Ele vai nos direcionando. O Espírito do Senhor, Ele vai nos falando conosco sobre o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Aquele povo estava distante de Deus, e não apenas o fato de estar distante de Deus, mas o pior é que as ações daquele povo provocavam a ira de Deus. Quando eu digo distante de Deus, parece meio fora de lógica, porque não tem como estar distante de Deus, porque aonde for Deus ali está. Mas a verdade é que aquele que tenta se afastar do propósito, da missão, da vontade de Deus, este naturalmente está provocando a ira de Deus. Aqueles que estão longe de Deus provocam a ira de Deus. Por quê? Porque as suas ações são más, as suas ações são perversas, as suas ações são loucuras para Deus. O juízo de Deus fica na direção de tal pessoa que se distancia da vontade de Deus. O capítulo 18 que nós lemos esses trechos nos revela a misericórdia de Deus mediante o arrependimento de um homem, de um povo, de uma nação. Quando nós lemos todo este capítulo, ou todo este livro, essa escrita, nós podemos ver Deus revelando a misericórdia dele, a graça dele, mediante o arrependimento do povo. Ao lermos os primeiros versos do capítulo, nós iremos ver que Deus, ele está se comunicando mais uma vez com o profeta Jeremias. Por que mais uma vez? Porque Deus, desde o início do livro, ele tem esse contato direto com o profeta, trazendo a ele visões, trazendo ele em sonhos, trazendo ele visões sobre o que ele queria falar com o povo. E muitas dessas vezes Deus trazia figuras para representar a palavra dele para o povo, ou para representar o povo. E aqui nós vemos, neste texto que lemos, duas figuras importantes que é mencionada aqui. A primeira é o oleiro e a segunda é o vaso. Essas duas figuras importantíssimas. O oleiro representando Deus e o vaso representando todo o povo de Judá, todo o seu povo que estava naquele tempo. O Senhor pede para o profeta, para que este descesse a ter este ambiente de olaria, este ambiente onde se encontrava aquelas figuras, onde encontrava aquela olaria, onde era um costume, onde era algo comum para aquele povo. Deus usou dessa figura, onde o povo se encontraria, onde não seria difícil entendimento para aquele povo, para revelar a sua vontade, para liberar sobre o profeta uma palavra. E a palavra de Deus que foi liberada naquele ambiente para o profeta foi: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Esta foi a palavra dirigida para Jeremias. Deus tira Jeremias de um lugar, leva Jeremias para outro, para liberar sobre ele uma palavra, e essa palavra teria que ser liberada sobre o povo. Louvado é o nome do Senhor. Aqui nós vemos Deus mudando o ambiente para liberar uma palavra. Aqui nós vemos Deus tirando uma pessoa de um local para o outro, para liberar uma palavra. Talvez você está dizendo: não, Deus pode falar comigo aqui onde eu estou. Será porque Deus não fala? Deus, ele age de muitas maneiras na nossa vida, querido.
A forma como Deus age na vida de A não quer dizer que Deus vai agir também na vida de B. Para cada pessoa, Deus tem um particular. Para cada pessoa, Deus tem uma forma de falar. Deus tem uma forma de agir. Para o profeta Jeremias, neste caso, Deus tirou ele de um certo lugar. Deus deu ele uma ordem. Jeremias desce para um lugar onde eu te mostrarei. Desce para a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir a minha palavra. Outra palavra ele está dizendo, lá eu te farei ouvir a minha vontade sobre este povo. As ações daquele povo já tinham chegado até Deus de tal forma que Deus já tinha feito com que a sua justiça viesse para aquele povo para destruir, para acabar com aquele povo. Louvado é o nome do nosso Deus. E quando nós lemos este texto que Deus está dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Muitas pessoas pensam que o oleiro aqui, ele quebrou o vaso na hora que estava fazendo. Mas se nós formos ler com atenção, não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se desfez na mão do oleiro. Foi o vaso que se desmanchou na mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, o oleiro não quebra vaso, o oleiro forma um vaso, o oleiro dá forma ao vaso. Não é missão do oleiro quebrar o vaso no momento que está ali projetando, no momento que está ali moldando o vaso. Mas o texto vai ser claro que o vaso foi quem quebrou-se. Louvado é o nome do Senhor. O que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo que assim como o oleiro, ele molda o vaso, assim também ele moldaria o povo de Israel. Ou melhor dizendo, assim também Deus estava moldando aquele povo, o povo de Israel. Assim como o barro está na mão do oleiro, assim também o povo, o seu povo, estava nas suas mãos. Eu não sei se você já está pegando aí, mas as mãos de Deus não é só para proteger, as mãos de Deus não é só para guardar, as mãos de Deus servem também para moldar. É bonito ouvir dizer, você está nas mãos de Deus. A pessoa tem uma sensação de segurança, a pessoa se sente guardado. Mas só que as mãos de Deus não estão só para guardar, ela está para modelar. E o processo de modelagem, o processo de moldar o vaso é meio difícil. Porque o oleiro vai tocar em áreas onde o vaso não queria que tocasse. E as áreas que é tocada é exatamente onde precisa modelar. É exatamente nas áreas onde precisa ser tocada. É exatamente onde tem ali uma falha, onde tem um lombo, onde tem um defeito. Então o oleiro vai ajustando conforme o seu querer. Aleluia, Jesus. Moldar é colocar algo ou alguém na forma que ele quer. O povo, a massa, o barro, o vaso estava representando o povo de Israel. Ou seja, Deus é quem iria colocar o povo, estava colocando o povo do jeito que ele quer, na vontade dele, para que a obra, para que o povo viesse a ter as características de Deus, as características dele. Por isso a modelagem, por isso esse moldar, para que quem olha, vê, enxerga a característica do Criador. Deus está modelando. Deus modela a sua igreja. Não foi só aqui, não foi só nos tempos de Jesus, mas vem sendo no tempo da igreja até hoje, e será sempre assim. Deus vai sempre estar modelando. Por quê? Porque Deus não quer ninguém de qualquer jeito na sua obra. Deus não quer ninguém de qualquer jeito na mesa
onde o barro é colocado para ser modelado. Deus não quer ninguém, por quê? Porque Deus precisa usar. Porque Deus não vai querer um vaso apenas para ele ficar contemplando. Deus não vai querer um vaso para ficar vazio. Deus quer encher esse vaso com a sua glória. Deus quer encher esse vaso com a sua presença. Deus quer encher esse vaso com o seu tesouro. Mas para que esse vaso receba aquilo que ele tem para colocar, precisa estar do jeito dele. Talvez é por isso que você está passando por certa situação e você não está entendendo ainda. Mas ouve esta palavra nessa noite. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te modelando. Talvez está doendo, talvez está difícil, mas calma. Quem está tocando em você não é qualquer pessoa. Quem está te modelando não é o homem. Quem está te modelando é o oleiro. Quem é o oleiro? Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. É Ele que trabalha no meio do seu povo, aleluia. Deus não entregou o seu povo ao sistema, Deus não entregou o seu povo ao mundo, mas Deus está no mundo com o seu povo. Ele mesmo disse: eu estou com vocês, eis que eu estou convosco. O que é isso? Eis que eu estou com vocês nesse processo, vou estar modelando vocês de acordo à minha vontade. Aleluia, Jesus para sempre, glória seja dada o nome dele. E foi para isso que Deus chamou, que Deus levantou o profeta Jeremias. Deus levantou o profeta Jeremias para que ele colocasse o povo na roda, para que ele colocasse o povo na mesa da modelagem, para que esse povo voltasse a estar de acordo com a vontade de Deus. E Jeremias começou então a trabalhar no meio do povo. Jeremias começou então a moldar aquele povo com a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós consultamos o livro dos reis, onde conta a história do povo de Deus, onde conta a história do povo de Israel, do povo de Judá, lá nós vamos ver os reis de Judá, e nós podemos notar ali o declínio espiritual daquele povo. Os reis que levaram aquele povo ao declínio, a distanciar-se de Deus, a distanciar-se da presença do Altíssimo. A desobediência à vontade de Deus. Aquele povo estava em constante desobediência à vontade de Deus. E a desobediência, meu irmão, ela não resulta em vitória. A desobediência, ela conduz à derrota. Não tem condição nenhuma de alguém que está na desobediência ter vitória. Não tem lógica. Quem está na desobediência vive em constante derrota. Ah, Ednilson, mas está dando tudo certo para mim, está bom demais. Não tem nada certo se nós estivermos longe de Deus. Não tem nada certo. Você pode estar no melhor emprego, você pode estar se dando muito bem na escola, você pode estar se dando muito bem entre seus amigos, mas se você não estiver bem com Deus, não tem nada de vitória nisso. A nossa vitória está na obediência a Deus, querido. Em Cristo nós temos vitória. Louvado é o nome do Senhor. A desobediência, ela não nos trará benefício, mas os malefícios, eles serão visíveis por resultado da desobediência. Jeremias, ele foi usado por Deus para trazer o povo ao arrependimento. E o título da mensagem que eu coloquei foi isso: o poder do arrependimento. Nós vemos aqui o poder provindo do arrependimento. E a missão de Jeremias era essa: fazer com que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos, das suas vontades, e voltasse para Deus, e aceitasse o juízo de Deus sobre aquele povo. A missão de Jeremias não foi nada fácil. Diferente de Isaías, que profetizava para o povo, para que o povo se arrependesse, para que Deus livrasse aquele povo da destruição, da morte. A pregação de Jeremias era diferente. Era para que aquele povo se arrependesse, sim, mas para que aquele povo aceitasse o juízo que viria sobre eles.
Deus não estava falando que iria livrar eles do juízo que viria. Não, o juízo vai vir. Mas se vocês se arrependerem e voltarem para mim e aceitarem o juízo que vai vir sobre vocês, eu vou estar com vocês. Vocês não morrerão, vocês viverão. Mas quando Jeremias pregava isso, não era fácil. Imagina o povo. A visão do povo era: esse homem está contra nós. Esse homem é um falso profeta. Como assim se render aos inimigos? Como assim se render ao problema? Como assim deixar passar por esse vale? Aleluia! Como assim passar por esse deserto? Como assim passar por essa dificuldade? Esse profeta não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ele nos livraria do mal. Se fosse de Deus, Ele nos livraria do perigo, Ele nos livraria da enfermidade. Não, essa palavra não é de Deus. Existem pessoas aí tentando ensinar o oleiro a como formar o vaso, mas deixa eu te dizer, quem molda o vaso é o oleiro. Ele sabe como trabalhar. Não fiquemos ensinando a Deus como agir. Se você está nessa situação, permita, deixa, continue sendo levado por ela, porque na verdade você está aí, mas quem está contigo aí é o próprio Senhor. Existem situações que Deus não vai nos livrar dela. Deus quer que nós passemos por ela. E a pregação para aquele povo de Judá, por intermédio de Jeremias, era essa: vocês precisam se render ao perigo que está vindo aí atrás. Vocês precisam se render, vocês precisam ceder aos inimigos. Espera, como assim? Não, e o povo endureceu o coração. E o povo não aceitou a palavra de Deus. Porque o povo muitas das vezes só quer ouvir a Deus quando é uma palavra que lhe cabe, quando é uma palavra satisfatória, quando é uma palavra que vem de encontro à sua vontade. Mas quando é uma palavra de renúncia, quando é uma palavra de entrega, quando é uma palavra de sacrifício, não, isso não é de Deus. Mas Deus está falando ao nosso coração nessa noite, que quem trabalha no vaso é Ele, que quem trabalha no meio da sua igreja é Ele, quem trabalha na sua vida é Ele, e Ele faz como Ele quer, louvado é o nome dEle. E essa ação dele na sua vida não é para te deixar para baixo, mas é para te colocar em uma posição onde todos olham e diz: tem a característica de Deus nele, tem a característica de Deus nela, parece-se. Deus não quer que andemos por aí parecendo com o mundo, Deus quer que andemos por aí parecendo com Ele, com o seu Filho. Imagem e semelhança do Filho de Deus. Dizer que é filho de Deus é fácil, querido. Quero ver ser a imagem e semelhança do Filho de Deus. Mas é isso que Deus quer, que nós andemos por aí, as pessoas olham e falam: tem algo diferente, precisamos. Louvado é o nome do Senhor. A justiça de Deus viria contra aquele povo. Porém, se aquele povo se arrependesse, a ira de Deus não cairia sobre eles para destruir, para matar. A justiça, o juízo de Deus já estava certo, aconteceria. Se aquele povo não se arrependesse, a destruição viria. Aquele povo seria entregue como escravo, aquele povo seria destruído, seriam mortos. Mas Deus estava dando uma palavra de escape para eles, dizendo: se tiver arrependimento, tem sobrevivência. Se tiver arrependimento, vocês não vão morrer, vocês vão viver. Aleluia. O que nós podemos aprender aqui, querido? Nós podemos aprender algo muito importante. Eu quero que você dobre a sua atenção para isso. Porque talvez você até hoje está vivendo aí debaixo de uma promessa da parte de Deus. E deixa eu te logo adiantar uma coisa: Deus não vai te dar uma promessa apenas para você ficar vivendo nela. Deus quer te dar uma promessa para você viver ela. A promessa não é para que a gente fique vivendo: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa.
A promessa que Deus dá para nós estarmos nela e viver ela, porque além dela tem mais promessas do Senhor para nós. Mas a gente fica só sobrevivendo com uma promessa só o tempo todo. E Deus vai acumulando. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. E eu quero que você dobre a sua atenção para esses versículos. Porque no verso 7 e no verso 8, Deus vai dizer, através de Jeremias para aquele povo, dizendo que já há uma sentença preparada para eles. Há uma sentença, um juízo para destruir, para arruinar, para acabar. Mas se o povo se arrepender, Deus também se arrependerá de lançar aquele juízo, aquela justiça sobre aquele povo. Deus também vai tirar essa sentença de juízo por causa do arrependimento. Já mais abaixo vai dizendo também que se de tal forma, de outra maneira, a nação contra a qual se converter a sua maldade, o verso 9, e no momento em que eu falar, e uma gente de um reino para edificar, para construir, para plantar, para abençoar, se esta pecar, eu também não farei com que a palavra que eu disse se cumpra na vida dela. Percebe? Como o arrependimento pode mudar uma sentença de Deus, assim como uma desobediência também pode tirar a bênção que Deus prometera para alguém. Existem muitas pessoas que têm promessas, sim. Existem muitas pessoas que receberam uma promessa da parte de Deus, mas vivem em constante desobediência. A promessa de Deus não vai se cumprir sobre essa pessoa. A promessa de bênção que Deus deu para ela não vai acontecer por causa da desobediência. Uma pessoa que vive em desobediência perde de viver a promessa de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você ainda não recebeu a promessa porque você está em desobediência, não. Mas eu estou dizendo que se uma pessoa estiver em desobediência, a promessa de bênção não virá sobre ela. Assim como se tiver um juízo de morte sobre alguém, e essa pessoa se arrepender mediante a palavra de Deus, o juízo é tirado. Vê o poder do arrependimento, meu amado irmão. O arrependimento pode mudar o curso de alguém. O arrependimento pode mudar o destino de alguém. Louvado é o nome do Senhor, Deus para sempre. A desobediência, ela neutraliza a palavra, a promessa de Deus sobre a vida da pessoa. E a missão de Jeremias era pregar a um povo que vivia em constante desobediência, para que eles voltassem, para que eles obedecessem à vontade de Deus. O juízo de Deus viria contra essa nação, para destruir, para arruinar, para acabar com ela. Mas, no entanto, se houvesse arrependimento, Deus tiraria o juízo de morte sobre aquele povo. Deus tiraria aquela sentença. Louvado é o nome do Senhor. Então, assim como as bênçãos que Deus havia prometido para o seu povo, só se cumpriria se o povo permanecesse obedecendo a palavra de Deus. Só permaneceria e aconteceria se aquele povo estivesse obedecendo. Se ao cair em pecado e não houvesse arrependimento, essas bênçãos seriam tiradas desse povo. O arrependimento, ele pode mudar o curso da vida da pessoa. Ele pode mudar o curso da vida de alguém. Louvado é o nome do Senhor. A pessoa pode estar aí sendo conduzida à cova, mas se mediante uma palavra ela se arrepender, a cova será fechada. Essa pessoa não cairá na cova. Aleluia. A pessoa não cairá. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o maior tema da pregação de João Batista qual era? Um dos maiores temas da pregação de João Batista era arrependei-vos. Arrependei-vos.
E aí, quando Jesus Cristo ele chega, ele continua: arrependei-vos, arrependei-vos. Quando uma boca cala, quando uma boca para, a outra continua dizendo: arrependei-vos. Mas a pregação de arrependimento não pode parar. Enquanto houver humanidade na terra, a pregação sobre arrependimento irá permanecer. Entre geração e sai geração, o pregador vai estar em cima do altar ou em praça pública dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque é chegado a vontade de Deus. Por quê? Porque o ser humano está em constante declínio. O ser humano que não ouve a Deus está em constante queda, caindo o tempo todo. Então a palavra de Deus é: arrependei-vos, porque sem o arrependimento não há remissão de pecados. Por que a insistência para que se arrependam? Porque se os tais não se arrependerem, os seus pecados permanecem sobre eles. O pecado permanece sobre o povo. Se não houver arrependimento, o homem continua sobre condenação. A condenação eterna permanece. Se não houver o arrependimento, a ira de Deus permanece sobre o homem. A ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus permanece sobre o povo que ainda não se entregou para Ele. A ira de Deus permanece sobre muita gente que até está dentro da igreja. Por quê? Porque o fato de estar dentro da igreja não significa uma pessoa perdoada. O que é uma pessoa perdoada? Aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Uma pessoa que vive em constante arrependimento diante das suas falhas, diante dos seus erros. Ou seja, não é o fato de você ter 10 ou 20 anos na igreja que vai te livrar do juízo de Deus. Não é o quanto você oferta ou dizima na igreja que vai te livrar da ira de Deus. Mas o que garante a nossa salvação é o arrependimento mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se houver arrependimento, há salvação, mas se não, não importa o trabalho, não importa o sacrifício, não importa a entrega. Por que isso? Porque tem pessoas, querido, que entendem porque estão indo na igreja, eles estão livres do juízo de Deus, e não é bem assim. E a verdade é para ser pregada, a verdade é para ser dita, não está livre do juízo de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, você continua sob condenação. Se você não se arrepender dos maus caminhos, você continua sobre a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre você. Existe muita gente que está dentro da igreja e a ira de Deus permanece sobre ela. Por quê? Porque ainda não se arrependeu genuinamente. Porque ainda não se arrependeu, ouve a palavra todos os cultos e não se arrepende. Acha porque está vindo na igreja, está livre. Não, ei, acorda. Se você não se arrepender dos seus pecados, a ira de Deus permanece sobre você. Então arrependei-vos. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Arrependimento. O que está te prendendo? Ei, você precisa liberar perdão. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Você precisa se arrepender das suas condutas errôneas. Palavras de bênção é boa, mas eu quero te dizer que a bênção só vem sobre os filhos da obediência. A bênção de Deus só corre atrás daqueles que estão no caminho que Cristo preparou para elas. Não pensam você que a palavra de Deus que diz que as bênçãos os alcançaria, correndo atrás dela vai acontecer na vida daqueles que desobedecem? Não. Se houver obediência, há bênção da parte de Deus para a sua vida. Se não, meu irmão, não espere. Você pode vir ao culto todo dia, você pode participar de todos os eventos. Se não tiver arrependimento, não está salvo. É a palavra de Deus. É a condição. Não tem máscara aqui.
Aleluia. O profeta Jeremias pregou e ele gritava em praça pública: arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Ó nação, ó povos, voltai para Deus. Pare de praticar o erro, pare de praticar as abominações diante dos olhos do Senhor. Arrependei-vos. Louvado é o nome do Senhor Deus para sempre. Sabe o que isso mostra, querido? Essas palavras de arrependei-vos, sabe o que isso mostra? O amor de Deus pelo povo. O amor de Deus pelo seu povo. De não deixar que andemos do jeito que queremos. De não deixar que ele poderia muito bem falar: vocês não querem, então tudo bem, pode viver suas vidas. Mas ele continua, sabe, como um oleiro no vaso, moldando. As pregações que ouvimos, as pregações que são pregadas, é Deus modelando o vaso, é Deus moldando o vaso, é Deus moldando o povo, não só dentro da igreja, mas fora, porque eles estão ouvindo em todos os quatro cantos da terra, a palavra de Deus está sendo pregada. É Deus moldando o vaso. O que esse vaso precisa fazer? Quebrar-se na mão do oleiro. Desfazer-se diante da palavra ouvida. Esse desfazer, esse quebrar do vaso é exatamente o arrependimento por intermédio da palavra ouvida. Quando a pessoa ouve a palavra e se arrepende dos seus pecados, é ela se quebrando na mão do oleiro. E quando ela se quebra na mão do oleiro, o que o oleiro vai fazer? Um novo vaso conforme o seu parecer, conforme a sua vontade. Agora não era mais o mesmo vaso, agora é um novo vaso, agora segundo a vontade do oleiro, segundo a vontade de Deus, pronto para ser usado por Deus. Aleluia. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar falando até o povo se render. Mas só que no tempo de Jeremias não se renderam. O povo continuou duro. O povo continuou sem arrepender-se. Só que só vão se aproximar de Deus os que foram perdoados dos seus pecados. E só pode ser perdoado dos pecados se houver arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, os seus pecados não são perdoados. Precisa se arrepender. Esses viverão, os que se arrependem, aqueles que se arrependem mediante a palavra do Senhor, viverão em novidade de vida, terão suas vidas transformadas pelo poder de Cristo. Aquele povo, eles não deram ouvido e foram destruídos, foram entregues, a sentença veio, o juízo veio e eles foram destruídos, porque não se arrependeram mediante a palavra que foi pregada. A palavra de Deus, ela continua sendo pregada nos quatro cantos, como eu já havia dito. E aqueles que não ouvirem, queridos, serão destruídos. Vai chegar o tempo até o povo dizer: não, eu não quero, como fez com Jeremias. Não, pare igreja, pare crente, eu não quero. E quando esse dia chegar, vai ser o dia em que o juízo descerá e essas pessoas não terão mais volta. Mas bem-aventurado, feliz aqueles que ouvem a palavra de Deus e se arrependem dos seus maus caminhos. Amém, meus queridos irmãos? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. O poder do arrependimento. O arrependimento é necessário para que nós recebamos o perdão de Deus. Sem arrependimento, o pecado continua. E se o pecado continuar, estamos distante de Deus. E o que nós queremos é nos aproximar do nosso Deus, para estarmos com Ele para todos sempre. Então, precisamos viver segundo a sua vontade. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Que o Espírito Santo continue usando as nossas vidas, continue usando cada um dos irmãos para estar vivendo segundo a vontade de Deus. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.